Hoje nós iniciaremos o nosso estudo no livro de Juízes. Antes da gente entrar no livro de Juízes, vamos apenas recordar o que nós vimos até agora. Vimos que em Gênesis 12, Deus ele chama Abraão, faz promessa a ele, primeiro de descendência e de uma terra. Então ele vai ter Isaac, e de Isaac virá Jacó. E de Jacó e José virão as 12 tribos de Israel. Eles vão ficar no Egito por conta de uma fome extrema que ocorreu, no qual José ele foi nomeado governador do Egito e dessa forma Deus conseguiu poupar a vida dos israelitas e de muitas pessoas, na verdade. Só que no início do livro do Êxodo a gente vê que esse faraó, né, o novo faraó, ele havia se esquecido aquilo que havia acontecido antes e com isso Israel se torna escravo, né, de uma forma muito mais intensa em relação ao Egito. Então Israel clama ao Deus deles e o próprio José, nas suas últimas declarações do livro de Gênesis, disse que Deus iria visitá-los em algum momento. E justamente no Êxodo Deus visita o seu povo, levanta Moisés, que vai guiar o povo para primeiramente sair do Egito e depois vai guiar o povo no deserto, onde serão estabelecidas as leis civis, morais e as cerimoniais, que vão justamente estabelecer como o israelita, né, o povo de Deus, deveria se comportar, tanto a nível civil, tanto a nível moral, como a nível cerimonial, ou seja, a sua relação com Deus. A sua relação com as pessoas e a sua relação com Deus eram estabelecidas por Deus. Então, o padrão ético, moral e espiritual vem de Deus, não existe uma outra forma. Então Moisés ele vai trazer então a lei, né, estabelecendo essas coisas, Deus estabelecendo essas coisas através de Moisés. E Moisés vai então passar, né, essa condução do povo para a conquista da terra para Josué, porque o texto vai nos mostrar que Moisés, ele ao ferir a rocha, não seguindo a orientação de Deus, que era apenas para falar para a rocha, ele descumpre e por conta disso ele não vai poder adentrar na terra, juntamente com todos os outros que, quando o próprio Moisés vai enviar 12 espias, 10 vem com uma notícia negativa acerca da terra, e por conta disso o povo vai ficar 40 anos no deserto. E quem vai assumir, né, então é a pessoa de Josué, que vai conduzir o povo na conquista da terra no livro de Josué. Então, ao longo do livro de Josué, a gente vai ver Deus dando a terra ao povo. E ali a gente percebe que todo o cumprimento daquilo que Deus fez a Abraão se cumpre, então, em Josué. Óbvio, né, que a gente vai ver com umas certas ressalvas, porque nem toda a terra foi necessariamente conquistada, mas ali Deus havia estabelecido a terra para eles, e Deus havia estabelecido a descendência, né, a grande nação de Israel. Então, nós encerramos o livro de Josué com o povo indo morar nas suas terras e recebendo então o seu descanso. Como eu disse em Josué, termina de uma forma muito linda, uma forma gloriosa esse fim, né? E se encerrássemos lá, a história de Israel seria algo extraordinário. Que de fato porque a simples provisão de Deus sobre um povo, sobre uma nação, isso já é algo extraordinário. Mas eu digo que, infelizmente, existe uma mancha terrível na história de Israel, que vai começar no livro de Juízes. Ainda no livro de Josué, Deus ele vai ordenar que eles retirassem os povos que habitavam naquela nação. Eles não poderiam permitir que eles ficassem lá. Não era para fazer de uma forma só, né? Era para fazer de uma forma gradual, mas eles tinham que fazer. E então, eles vão deixar vários povos morar com eles. E esse é o grande problema que a gente vai encontrar aqui no livro de Juízes. Aqui a gente vai ver a consequência dessas escolhas que Israel teve. Mas antes da gente começar na história em si da leitura,
A gente vai, semelhante ao que eu fiz anteriormente, Josué, eu não fiz nos outros livros, mas pretendo fazer dessa forma que eu acho que a gente vai ficar mais, didaticamente mais organizado o nosso entendimento e estudo. Vamos lá. O livro de Juízes, a gente poderia dividir em 3 grandes sessões. A primeira sessão é o que a gente vai falar hoje, capítulo 1 e capítulo 2, que vai mostrar Israel falhando na expulsão desses povos. Né? E é justamente que seria a introdução do que todo o restante vai ser falado. Todo o problema começa nesses 2 capítulos aqui, que é um resquício do que eles não fizeram no livro de Josué. Depois, a segunda parte, que é a maior parte, né, vamos dizer assim, está entre o capítulo 3 e o capítulo 16, que a gente vai ver a corrupção dos juízes. Os juízes, eles se corrompem. E essa corrupção a gente vai perceber ao longo do nossa conversa aqui dos próximos dias. A gente vai ver que essa corrupção ela é gradual. Ela gradativamente ela vai acontecendo. Então a gente começa com alguns juízes que são muito bons. Otiniel, Eude, Débora, do capítulo 3 até o capítulo 5. A gente vai ter alguns que começam a complicar, né? Ou seja, começam a ser um pouco regulares. Do capítulo 6 ao 9, que a gente vai ver sobre Gideão e o seu filho Abimeleque. A gente tem juízes ruins, a gente vai ver Jefté, capítulo 10 ao capítulo 12. E o pior dos piores de todos, porque esse nasceu para ser um juiz, né, nazireu, consagrado, separado, mas escolheu viver como ele queria viver, que é Sansão, do capítulo 13 ao capítulo 16. Depois, do capítulo 17 ao capítulo 21, a gente vai ver 2 histórias. Essas 2 histórias vão mostrar a corrupção do povo de Israel. A primeira do capítulo 17 ao capítulo 18, a segunda do capítulo 19 ao capítulo 21. Então, com essa nossa breve introdução, a gente vai iniciar então o nosso estudo de hoje. Juízes, capítulo 1. As novas conquistas pelas tribos. Após a morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor para saber quem iria lutar primeiro contra os cananeus. Deus informa que será Judá. E Judá então ele vai chamar Simeão para ir junto com eles. Deus então vai entregar na mão deles, vencendo então os cananeus e os fariseus. Depois do capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 10, a gente vai ver sobre a conquista de Jerusalém e Hebrom. Eu vou ler do versículo, esses capítulos, esses versículos, 8 ao 10, diz assim: Os filhos de Judá atacaram Jerusalém, e tomando-a mataram seus moradores, e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Amiã e Talmai. Então, dessa forma, a gente vai ver as últimas conquistas, né? Eles pedem a Deus orientação. Isso, a gente vai ver que, nesse livro aqui, isso é algo que não acontece com frequência. E antes de eu continuar a nossa conversa, a gente precisa entender uma coisa, e eu vou bater muito nessa tecla ao longo desse livro aqui. Vamos ler o último versículo de Juízes. O último versículo de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Vamos segurar essa segunda parte aí. Cada um fazia o que achava mais certo. Eu falei hoje, né, e tenho falado isso ao longo dos últimos dias, que o padrão ético-moral e espiritual é Deus. Deus ele traz para o seu povo qual o padrão que eles deveriam viver. Só que a gente viu no texto aqui que eles faziam o que eles achavam certo. Não funciona dessa forma. Deus vai falar que a lei dele era superior a todas as outras. E é a mais justa de todas. A gente vai ver justamente o quê? O povo aqui, em Juízes, vai esquecer completamente de tudo que Deus falou até agora. E essa degradação moral e espiritual, a gente vai ver, ela não é evoluindo, ela destruindo, degradando a cada vez mais a Israel. A gente vê essa degradação de Israel ao longo de juiz para juiz. Como eu já fiz a separação, né, dos níveis de juízes, até o ponto de chegar a Sansão, que simplesmente fazia o que queria fazer, simplesmente aprontava todas as coisas que ele queria aprontar, não perguntava a Deus, usava a força e o poder que Deus deu a ele para resolver suas questões pessoais, não aquilo que era relativo ao seu chamado de juiz.
né? Mas isso a gente vai vendo, eu só quero ressaltar isso, né? Que nós, seres humanos, nós nascemos pecadores. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta, ninguém ensina uma criança a mentir, ninguém ensina uma criança a ser ruim. Isso é algo natural, é fácil. É fácil uma criança absorver coisas ruins, mas é difícil até de criança, até a vida adulta, a gente absorver coisas boas, porque a nossa natureza é pecaminosa. Isso é uma realidade. E Juízes é justamente um livro que nos deixa claro isso, né? Essas duas histórias finais, a gente chega num ponto que é algo terrível. Uma prática que a gente viu lá em Sodoma e Gomorra, né? Israel vai passar então a fazer as mesmas coisas. É uma cidades que Deus decidiu destruir pelo nível de pecado que eles exalavam para Deus. E justamente Israel, o povo santo de Deus, estava fazendo coisas semelhantes a essas. Porque eles queriam fazer conforme a vontade de cada um. Eles não tinham um rei. E esse rei a gente vai falar, quando chegar lá no final, a gente vai falar sobre essa questão do rei. Não vou meter muito ao rei hoje. Mas eu quero só que fique claro, que a gente entenda que todas as vezes que o ser humano faz o que ele quer fazer, sem que Deus o freie, ele será uma pessoa terrível. Ah, mas eu sou bonzinho, eu pago minhas contas. Não. Todos os seres humanos são maus. Todos nós, potencialmente, somos pessoas ruins. Potencialmente, somos pessoas egoístas. Potencialmente, somos pessoas blasfemas. Potencialmente, somos pessoas perversas. Basta que a gente tenha essa oportunidade de fazer o que é mal. Basta isso acontecer. E, às vezes, em pequenas coisas, nós somos assim. A falta de perdão, isso mostra a nossa perversidade. A falta de amor ao próximo, isso mostra a nossa perversidade. Então, quando Deus fala, gente, faz o que eu estou falando para vocês fazerem, sigam as minhas leis, vivam as minhas leis, é porque Ele sabe justamente isso, que se a gente não segue os princípios de Deus, a tendência nossa é viver conforme a gente quer, e com isso vai degradando a nossa própria existência. Nós vamos nos envolvendo em situações cada vez mais terríveis, cada vez mais pecaminosas. E esse, infelizmente, foi o caso de Israel. Mas, vamos voltar aqui ao nosso estudo de hoje. Bom, antes de eu também começar a falar sobre juízes, uma característica desse livro aqui, não em todos os juízes, o texto não vai mostrar isso em todos os juízes, mas esse ciclo ele vai acontecer diversas vezes. Qual é o ciclo? Um longo período de paz. Depois desse período de paz, o povo fica muito à vontade e começa a pecar, começa a fazer o que é mal diante dos olhos de Deus, começa a pecar, começa a idolatrar, começa a fazer tudo de errado. E com isso, Deus, para despertar o povo, e ele falou isso lá atrás, a gente leu por diversas vezes isso, que se eles cometessem pecados, eles seriam punidos. E de fato isso acontece, ou seja, o povo está em paz, o povo peca, e Deus manda uma perseguição, e quando isso acontece, eles clamam a Deus, Deus levanta o juiz, e o juiz batalha a favor deles, e dá um período de paz. Esse é o ciclo constante no livro de Juízes. Entenda o juiz. Não no sentido de juiz que a gente tem hoje. É esse juiz. O juiz, na verdade, era uma espécie de um líder tribal, né? Uma pessoa que era levantada para libertar o povo de uma determinada situação. Então, esse era o líder, esse era o juiz. Né? Não confundam com um juiz semelhante ao juiz que a gente entende hoje, né? Como os que julgam algumas questões. Na verdade, o juiz aqui ele vai julgar sim, mas no sentido de libertar o povo, né? De tirar eles de uma espécie de cativeiro, né? Não cativeiro eles saindo da terra, mas dessa perseguição, dessa destruição, porque muitos povos eram terríveis e realmente oprimiam e destruíam Israel. Justamente o juiz ele libertaria o povo durante aquele tempo. Seguindo o texto, do versículo 11 ao versículo 15, a gente vai ver Otiniel conquistando Debir. Esse Otiniel vai ser apresentado como juiz não agora ainda. Ainda não vai ser como juiz, mas ele já vai aparecer aqui. Mas é então que os filhos de Judá, eles marcharam para Debir. Caleb ele vai prometer sua filha para quem conquistasse Kiriat Sefer, em Debir. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, então ele vai conseguir fazer essa conquista. Do versículo 16 ao versículo 26, a gente vai ver então outras conquistas. A gente vai ver Judá e Simeão, eles vão atacar os cananeus, eles vão conquistar Gaza, Asquelon, Ecrom, só que eles não expulsam todos os cananeus por causa dos seus carros de ferro. Vai dizer que Caleb expulsa os filhos de Anak, de Hebron. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus de Jerusalém.
porque eles passaram a viver juntos. Os filhos de José atacaram Betel. Então essas são algumas conquistas ainda, como eu disse, né? José mostra a terra, mas ainda faltava algumas áreas, né? Estava dividido, mas eles tinham que acabar de conquistar as terras. Já era deles, mas eles tinham que assumir a área de fato, né? Essa é a grande questão. Do versículo 27 ao 36, vai mostrar as terras não conquistadas pelos israelitas. Vai dizer então que Manassés não expulsou Bet-Sean, Taanak, Dor, Ibleão e Megido. Os cananeus continuaram a viver na terra de Israel. Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsou todos eles. Não expulsou. Não fez isso. E aqui depois o texto vai mostrar as tribos e dizendo os povos que eles não expulsaram. Vai dizer que Efraim não vai expulsar os cananeus de Gézer, Zebulon não expulsa os cananeus de Quitron, Aser não expulsa os moradores de Aco, Sidom, Elabe, Aquzibe, Elba, e por aí vai. Naftali também. E a gente vai ler 2 versículos que vão concluir isso aqui. Versículo 34 ao 36. Diz assim: Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas, e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon, e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Então a gente vê aqui, né, do versículo 27 ao 36, que infelizmente eles não expulsaram todo mundo como Deus havia falado, né? E justamente esses 2 capítulos, eles são, eu já falei, né, são a introdução e o grande motivo pelo qual Israel vai passar o que vai acontecer em Juízes. E vai ficar isso muito mais evidente no capítulo 2. Então vamos para Juízes, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 5, que a gente vai ver essa advertência do anjo do Senhor. A gente vai entender o nível de problema que eles estão inseridos por causa do que a gente viu do versículo 27 ao 36 do capítulo 1, que eles não expulsaram alguns povos que moravam lá. Diz assim: O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Vejam a consequência desse pequeno detalhe, entre aspas, que eles não se atentaram em obedecer a Deus. Eu vou falar sobre isso no final da leitura. Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. O que eu quero dizer com isso aqui? Primeiro, Israel, ele não tirou todos os povos, e Deus disse através do anjo do Senhor aqui muito claro: era para vocês ter tirado todos eles, agora não vou mais tirar. Deus ele vai revogar o fato de tirar. E não tirando, eles não vão ser uma pedra de tropeço para eles. O motivo da queda de Israel vai ser justamente porque eles não obedeceram de forma integral o que Deus havia falado. Não dá para a gente viver uma vida cristã sem cumprir de forma integral as leis de Deus. Como eu disse, não é porque Deus é chato e carrasco, é porque a gente vê que todas as vezes que a gente deixa de cumprir as leis de Deus, deixa de atentar a tudo conforme o Senhor ensinou, a nossa tendência é o que a gente vai ver no livro de Juízes. A gente vai conversando ao longo do livro de Juízes, a gente vai perceber a consequência disso. O quanto os juízes, um vai sendo pior do que o outro. O nível de afastamento que eles vão tendo da pessoa de Deus. Eles vão se afastando completamente. Porque a gente já falou isso lá atrás, né? A necessidade, a importância da gente passar toda a lei divina para as próximas gerações. Preparar as próximas gerações de crentes a viver de uma forma digna do Evangelho de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa tem que ser a nossa obrigação. Por quê? Porque senão vai acontecer exatamente como aconteceu com Juízes. Entenderam?
Vamos dar continuidade aqui. Depois, do versículo 6 ao versículo 23, a gente vai ver sobre a morte de Josué. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Isso que a gente viu lá no livro de Juízes. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e viram todas as grandes obras que o Senhor havia feito por Israel. Então, até aqui, a gente já leu isso lá em Josué, exatamente o que está lá. Josué capítulo 24. Versículo 8 e 9 vai mostrar então a morte, né, de Josué. E o texto vai continuar nos dizendo que, a partir do versículo 10, toda aquela geração morre, todos esses anciãos que ele cita ali morrem, aquela boa geração morreu, e depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito em Israel. Diz então que eles deixaram de servir ao Senhor e passaram a servir Baal e Astarote, provocando a ira do Senhor. Versículo 14, versículo 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe havia dito, como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então a gente vê que a mão de Deus vai pesar, justamente porque eles deixaram de servir ao Senhor e passaram a servir outros deuses. Diz do 16 ao 17. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Então a gente vê aqui, ele está resumindo o que a gente vai estudar no livro. Esse aqui é o grande resumo, é isso aqui. A gente vai ver isso no juízo, isso acontecendo. Apesar de bons juízes, eles passam esse tempo, eles vão morrer ou eles voltam a fazer o que é errado. E do 18 ao 22 vai mostrar justamente esse ciclo, né, que eu já falei. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz. Passou o período de paz, volta a cometer pecado, volta a opressão, volta ele por conta da opressão, eles vão se arrepender, Deus, ele, por misericórdia, liberta eles, isso vai dar um tempo de paz, passou um pouquinho de tempo de paz, eles voltam para o pecado. Esse é o grande ciclo desse livro. E versículo 23, encerrando a nossa leitura de hoje, assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então a gente vê que a gente vai ter uma leitura, um livro bem confrontador esse, né? E a Bíblia, ela é isso, tá? Se a gente quer um livro de promessas, não é a Bíblia. A Bíblia é um livro de compromisso com Deus, e Deus, por graça, nos promete coisas, mas ela é inicialmente um livro de compromisso, para a gente conhecer quem é o Deus de verdade e servi-lo de forma integral. E justamente o povo não fez dessa forma, e por isso sobreveio tantas coisas ruins sobre a vida deles. E como eu disse, a gente vê a degradação do povo. Parece que vai piorando, né? E conforme a gente for estudando cada juiz, eu vou apontando, né, e mostrando no comportamento deles o quanto eles estão de um juiz para o outro, como as motivações vão se tornando mais egoístas, como a forma de decidir as coisas se tornam mais egoístas. E eu vou falar isso depois, mas eu já vou só antecipar, porque eu quero deixar nesse primeiro aqui toda essa base de tudo que a gente vai falar daqui para frente. Uma coisa que a gente vai ver também nesse livro é que o Espírito de Deus ele se apossava dos juízes e eles faziam grandes feitos, grandes atos de força, de coragem, enfim. O fato do Espírito Santo de Deus estar presente no juiz não tira o fato de que o juiz está errado. E não significa dizer que o juiz está sendo aprovado em seus atos. Na verdade, o que motivava Deus, mesmo apesar do juiz ser ruim, era libertar o povo, porque Deus ele atendia o povo a hora que o povo se arrependia e realmente confessava. Então, o Espírito vem sobre essas pessoas e
não significa dizer que tudo que esses juízes fizeram é correto, né? A gente precisa entender o texto dessa forma, porque senão a gente vai ter uma visão muito romântica do que eles fizeram, mas eles são grandes pecadores. Não que nós não sejamos, mas nós precisamos olhar para esses textos e nos ver neles, e entender que sem Deus, né? Aí eu volto no último versículo desse livro, é um povo que não tinha um rei. Então todas as vezes que nós não somos governados, e não aqui esse rei, veremos depois do livro de Juízes, né, no livro de Reis, Samuel e Reis e Crônicas, que reis humanos também não são a garantia de um sucesso espiritual, vamos dizer assim. Não é uma garantia de uma vida de santidade plena. Na verdade, o grande governo sobre nossas vidas só virá lá em Mateus, que vai mostrar o rei nascendo entre nós, Cristo Jesus, nosso Senhor, né, aquela pequena criança que se torna um grande rei, que governa então todo esse universo. Então, que as nossas vidas possam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos ser guiados pelas leis que Jesus nos deixou, que os ensinos que Deus nos deixa no Antigo Testamento, porque é dessa forma que a gente vai realmente alcançar uma maturidade cristã, né, e não viver uma degradação espiritual, como a gente vai observar aqui. Que nós sejamos pessoas que vivam o Evangelho de forma genuína. Por isso eu insisto aqui no nosso estudo, nossas conversas, eu tento trazer de forma mais clara possível, de forma mais direta possível, o texto bíblico, para que a gente entenda o que o texto quer dizer, para que a gente viva o texto bíblico, porque é dessa forma que a gente vai realmente alcançar alguma coisa, né? Alcançar alguma coisa no sentido de vida espiritual, né? Não coisas materiais, não que Deus não abençoe, mas isso aqui nunca a gente, quem já está acompanhando desde o começo sabe que aqui não é o foco. Eu quero que a gente entenda essas verdades espirituais, para que isso primeiro faça sentido na minha vida prática, né? E sim, consequentemente, Deus vai me abençoar. É uma consequência de estar debaixo das leis de Deus. Porque moralmente, eticamente, se você segue a lei de Deus, por tendência, né, Deus não precisa nem te abençoar para que você seja abençoado. Porque se você cumpre todas as leis, faz tudo que é correto, né, por uma questão de semeadura, você planta, você vai colher coisas boas. E além disso, temos o Senhor para também nos abençoar. Que Deus te abençoe e que a gente começando hoje essa nova jornada, que Deus te abençoe para que a gente termine mais um livro de Juízes, né? Já lemos 6 livros da Bíblia, a gente começa o 7º livro, e que Deus te abençoe, que Deus nos dê coragem para fazer a vontade de Deus todos os dias. Que Deus ele nos ajude nisso, que Deus abra o nosso coração, para que essa palavra que ela entre na nossa alma e faça transformação no nosso caráter, nossos comportamentos sejam modificados, não pelo que eu estou falando, mas pela ação do Espírito Santo, em confronto com a palavra de Deus que está sendo explanada aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.